Olá pessoal, começa mais um programa Geração RVC. Hoje nós falaremos sobre a tecnologia das luminárias LED. Para isso, eu recebo aqui o João Pedro, que é o diretor de compras, de vendas, de marketing da SX Light. Ô João Pedro, obrigado por você ter aceito o convite de vir aqui e falar para a gente, explicar um pouco mais sobre a tecnologia das luminárias LED. Ótimo, é um prazer estar aqui hoje prestigiando aqui o programa do Renato Amorim, né, da RVC. A SX fica muito feliz de estar aqui para o público de Pindamonhangaba e Taubaté. A gente que agradece até para você explicar e passar o conhecimento sobre luminária LED, que é um tema muito interessante e com certeza muitos telespectadores têm dúvidas sobre isso também. E você vai solucionar isso para nós. João Pedro, como surgiu a SX Light? Tá. A SX Light, né, nós somos uma empresa situada aqui em Pindamonhangaba hoje. Ela surgiu faz 12 anos, onde o grupo SX ele é composto de algumas outras empresas em outros ramos, né? Mas como hoje a gente vai falar especificamente da SX Lighting, ela surgiu da parte de automação industrial. Então, a SX Service, ela presta serviço e projetos de automação para indústrias. Então, para a parte de manutenção de máquina, para a parte de automação de produção, para a parte de automação de alguns processos específicos, a SX Service tem um corpo de engenharia especialistas em manutenção e automação. Então, para você ter ideia, era assim, um equipamento novo que custa R$500 mil, você poderia fazer uma manutenção daquele equipamento e reutilizar ele por mais metade da vida útil que ele tinha anteriormente por 50 mil. Por 60 mil. Então, é uma redução de custo para um departamento de manutenção bem considerável. Com certeza. Então, a gente já atuava em clientes, em grandes clientes, né, tanto aqui da região quanto do Brasil todo. Então, a rede Hyundai, Peugeot, Nissan, a Embraer, a BASF, a Amistad, empresas que estão aqui mais na região, todas já eram clientes da SX Service. E como o LED hoje ele já é presente, né? Porém, para a parte da população, quando você fala residência, hoje não é muita realidade ainda. A população não está totalmente consciente dos benefícios que o LED pode trazer para a utilização, por questões de custo de aquisição inicial. Porém, hoje na parte industrial isso já está se tornando um conceito real. E há algum tempo já. Então, já surgiu a necessidade nas indústrias da região, na parte de manutenção, de reduzir custos com iluminação e com manutenção da iluminação. Então, a energia elétrica estava muito cara. Sim. E por esse motivo, começou a surgir a necessidade dos nossos clientes de manutenção de uma luminária. Não, então, nós passamos por uma crise hídrica até pouco tempo, né? Então, isso acelerou ainda mais a empresa conseguir se consolidar no mercado. Exatamente. E teve principalmente por causa da variação da energia elétrica e o custo da energia elétrica, quando você diz num custo de uma empresa. Então, por exemplo, os próprios clientes começaram a solicitar para a SX Service a parte de iluminação, onde o outro diretor, que foi fundador da SX, ele viu uma oportunidade de mercado e procurou empresas no Brasil e também na China, nos Estados Unidos, que poderiam fornecer iluminação para os clientes dele, onde ele não encontrou alguém que tinha uma robustez devida para a indústria. Poxa vida. E foi onde ele tomou a decisão de iniciarmos o processo de fabricação e desenvolvimento de produto aqui no Brasil. Então, a gente começou a projetar e desenvolver. Então, nós fomos uma das primeiras fábricas que projetavam e fabricavam iluminação de LED profissional, né, iluminação de LED de alta potência para a indústria aqui no Brasil. Parabéns. Como já atendia a parte da manutenção, entendíamos a necessidade de robustez de produto. Então, precisava ser um produto robusto. E aí, por isso que foi um diferencial de mercado, onde conseguiu atender a necessidade desse cara da manutenção, dessa pessoa que trabalha na manutenção e precisa de um produto que vai atender condições mais agressivas, né? A gente sabe muito bem, a gente que vem de indústria também, aqui a nossa região é uma região muito industrializada, que os custos com iluminação realmente é muito caro, conforme você falou.
E abaixar esse custo utilizando a tecnologia de LED é algo fantástico, porque reduzindo o custo, além de reduzir o custo, você tem os benefícios dos recursos naturais também, né, do meio ambiente. Isso é muito importante. Parabéns pela empresa, pela SX Light, ter tido essa visão em entrar nesse mercado bacana. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. A gente vê mesmo como nós ofertamos soluções para os nossos clientes, onde ele consegue, reduzindo o custo da energia, ele consegue destinar mais... Para outros recursos. Exatamente, para investimento na região. Então, imagina, se todas as empresas, tudo que economizar com energia, consegue destinar para investimento, desenvolvimento de produto, desenvolvimento novas dos pessoas, profissionais dentro da empresa. Geração de emprego. Geração de emprego. Agora, você imagina uma prefeitura que troca a iluminação de LED, a iluminação convencional para LED, imagina o benefício que você pode ter, aonde destinar um dinheiro que ia para a parte de iluminação, para a parte de manutenção de iluminação, destinar para a saúde, destinar para a educação, ou simplesmente para novos desenvolvimentos ou investimentos na cidade, para a segurança pública. Tem outros fatores que acredito que isso vai acabar entrando em algum momento, mas aí a gente pode falar específico dos benefícios também que pode trazer para a sociedade. Vamos falar, a gente tem dúvidas sobre isso. Exatamente o que é LED? A gente sabe que LED é diodo de emissor de luz. Mas exatamente o que significa esse diodo emissor de luz? Na verdade, né, o LED ele é um semicondutor, né, ele é um diodo, onde que ele se difere das outras tecnologias por ser um componente sólido, onde você emite luz. Especificamente a tecnologia LED que a SX Lighting trabalha, ela é composta por um cristal de LED, onde você tem a emissão de uma luz azul, né? E você vem com uma cobertura de fósforo. Vamos reduzir um pouco a nomenclatura para ficar um pouco mais interativo, mas vem com uma cobertura de fósforo, onde ele tem característica vermelha e verde. E é onde você tem o RGB. Aí a formação do RGB ali com o azul, o verde e o vermelho permite que você tenha a formação da luz branca. Então, concentração. Então, você tem basicamente o LED, ele é um cristal de luz revestido com fósforo, onde você emite a luz azul, porém, quando ela ultrapassa, a gente diz como é a conversão para a luz branca, onde a luz azul ultrapassa a característica verde e vermelho e você consegue ter a formação da luz branca. Aí, dependendo da concentração do fósforo, dependendo da composição do fósforo que você estiver utilizando, a luz pode ser mais branca ou mais amarelada, que na verdade essa tecnologia que nós utilizamos é uma tecnologia que tem a formação da luz branca. Então, quando você vê uma luz mais amarela, é branco quente, e quando você vê uma luz mais azulada, ela é branco frio. O que é mais utilizado hoje? Hoje é mais utilizado o branco mais próximo do neutro. É que a aplicação ela vai definir qual temperatura. Hoje a gente chama isso de temperatura de cor. Perfeito. Você tem o LED e conforme a composição do LED que você utiliza, você vai obter uma temperatura de cor. Então você pode obter uma temperatura de cor mais branco quente ou branco frio. Por exemplo, vamos supor que você vai num restaurante. Em geral, restaurante, bibliotecas não, restaurantes, ou algum lugar, um café, nesses locais você vai encontrar temperatura de cor bem amarelo. Porque o amarelo, no cérebro, ele dá uma sensação de conforto. Então, se você fosse fazer a utilização de uma temperatura de cor adequada para a tua casa, no teu quarto, deveria utilizar uma temperatura de cor amarela. Porque é onde você quer chegar e não ter um estímulo, você quer ter um conforto. Perfeito. Porém, por exemplo, numa área de limpeza ou numa produção, o ideal é você utilizar uma temperatura de cor mais voltada para o branco frio ou para o neutro, onde a temperatura de cor não vai influenciar o inconsciente do cérebro ou a estimular ou a ficar no conforto. Ainda mais, por exemplo, na área fabril, que você tem de repente uma área de inspeção, então a pessoa tem que estar sempre atento, conseguir enxergar as características do produto. O ideal é utilizar a temperatura, a gente chama de 5.000 K, né? De 5.000 kelvins, é a temperatura de cor 5.000, que é o branco mais próximo do neutro, onde a temperatura da cor vai influenciar o menor possível na iluminação, na operação que você estiver realizando.
Espera só para cortar, para eu tirar o celular daqui. Pessoal, vamos para um breve intervalo. Voltamos já com o programa Geração RVC. Temos aqui. Pessoal, voltamos com o programa Geração RVC. Falamos sobre a tecnologia das luminárias LED, recebendo aqui o João Pedro, que é diretor da SX Light. João Pedro, onde a gente pode instalar essas luminárias LED? Onde realmente está tendo uma maior demanda para instalação? O LED, quando você se trata de iluminação, você pode, aonde você vê iluminação, você pode substituir a iluminação, a tecnologia existente lá, para a tecnologia de LED. Então, hoje você já começa a encontrar carros com farol de LED, você começa a encontrar para residência lâmpadas em LED, para a parte de iluminação pública, as cidades trocam a iluminação que vai no poste para LED. As indústrias podem trocar tanto os refletores da área externa quanto da área interna, que são as luminárias industriais, né, chamadas de luminárias industriais, que você pode substituir a tecnologia convencional, seja ela qual for, por LED. Sempre com o intuito de melhorar a durabilidade, melhorar a qualidade luminosa no ambiente e principalmente a economia da energia, que ela pode alcançar até 80%, em alguns casos. Então é muito considerável. É muito considerável. Aí você tem uma grande indústria que tem um gasto com a parte elétrica muito alta, com energia alta. Você conseguir fazer essa substituição é algo fantástico. Exatamente. Algo fantástico. Um exemplo, para deixar bem claro, a redução que pode ocorrer quando você substitui a iluminação para LED de uma empresa, de uma área fabril, por exemplo. Nós temos um cliente recentemente, né, que fechou um projeto conosco, onde a conta de luz dele era R$120 mil, próximo ali, né, 120 mil e uns quebrados. E da parte de iluminação, em torno de R$48 mil correspondia à iluminação. Olha só. Quando ele trocou para LED, ele deixou de gastar 50 mil e passou a gastar 11 mil reais. Olha que economia. Aproximadamente, são números bem próximos, né? Eu não lembro das vírgulas, porém, você teve uma economia de mais de 30 mil reais. E assim, só com uma troca. Com uma troca. Então, Fantástico. ou seja, do dia 1 até o dia 30 dias após ele realizar a instalação das luminárias, ele já verificou a parte de economia. E bem considerável, numa conta de luz para uma indústria. Nossa, de 120 mil reais, você economizar 30 mil. Nossa, e a parte de iluminação Exatamente. é importante, principalmente as indústrias. Aí você falou também das vias públicas. É interessante. Então, é possível também utilizar o LED para as vias públicas, então, luminárias públicas. Hoje já está se tornando uma realidade. As cidades já estão conscientes que essa troca pode trazer benefícios. Porém, é necessário fazer um planejamento. Porque se você faz um investimento numa luminária que não dure no mínimo 5 anos, acaba que o retorno do investimento que você faz não é um bom retorno. Ou seja, você pode zerar seu investimento daqui a 3 anos. Se você compra uma luminária de 3 anos e não uma de 5 anos, você pode ter um retorno de investimento zero daqui a 3 anos. Então, tudo que você retornou nesse período, você vai ter que investir novamente em luminária. Então, o ideal, hoje já é possível instalar em iluminação pública. A SX Lighting hoje já tem parcerias com a iluminação, então na Prefeitura de Bofete, Mairiporã, na região do Vale do Paraíba, a SX tem feito um trabalho de conscientização da equipe técnica e das prefeituras em geral. Imagina a redução para a prefeitura, né? E não só a redução, né? Você consegue ter uma durabilidade maior dos produtos. Menos manutenção. Menos manutenção. Então, o risco de queima é menor. Então, a quantidade de luminárias queimadas é menor, você pode ter uma melhora da iluminação como um todo. Então, a luminância que você vai ter no ambiente, ela vai melhorar. Então, você tem uma questão de segurança pública que você consegue trazer quando você troca para iluminação LED. Então, esses são os benefícios. Basicamente, a redução da energia e também a melhora na segurança pública. Você consegue garantir espaços mais bem iluminados, com menos energia, ou seja, tanto que prefeituras que já começaram a trocar,
no Brasil, né, eles optaram primeiro pela parte da periferia, Olha. quando não em pontos turísticos, pela parte da periferia, onde você consegue ter uma redução do nível ali de violência, do nível de assaltos, uma melhora na iluminação, porque você inibe, né? Você inibe ter algum problema. E para a parte industrial, que também aplica a luminária pública, né? Então você tem indústrias que também aplicam a luminária pública. Na parte externa, na área de estacionamento. No centro logístico, ou simplesmente uma parte de onde você faz a parte que você deixa os seus containers, Perfeito. a parte de inspeção dentro das indústrias, isso é muito importante. Você continua tendo a redução de energia de até 80% e você tem uma melhora na iluminação. Então você consegue melhorar a ergonomia do ambiente, você consegue melhorar a produtividade, porque o colaborador da empresa vai ficar mais disposto. Você para de ter uma manutenção desnecessária, porque a iluminação ela não agrega valor nem na indústria, nem na prefeitura. E você ter pessoas destinadas para executar a troca da iluminação, isso não vai deixar o seu produto mais bonito, não vai deixar o seu produto com uma rentabilidade maior. Para a prefeitura, não vai deixar a população mais feliz você ficar trocando luminária. Deixa a população, você consegue dar um... se não tiver uma queima, tiver tudo funcionando corretamente. Isso sim vale a pena, porém ficar trocando lâmpadas, isso não agrega valor na utilização da iluminação. Quando você fala de luminária pública, existe uma correlação da altura do poste, porque não sei se tem um padrão de altura de poste em relação à poluição luminosa, existe esse trabalho, potência da luminária em relação à altura, distanciamento, existe esse... Você tocou até num ponto interessante, o que é, né, basicamente a poluição luminosa? A poluição luminosa, na verdade, é quando você ilumina um local que não deveria. Interessante. Então, por exemplo, o que a gente tem hoje de poluição luminosa? As luminárias hoje jogam luz para dentro de casa. Você gostaria, a iluminação da rua era para iluminar o teu quarto? Era para iluminar a sala? Não, é para iluminar da calçada para frente. Perfeito. Ok? A calçada e a rua. Então, a poluição luminosa, basicamente, resumindo ela, é quando você destina a luz para um ambiente que você não deseja. Que bacana. Então, você não ter poluição luminosa é quando você destina a luz para onde ela tem que estar. E o LED proporciona isso, consegue centrar isso. A diferença do LED, basicamente, das lâmpadas convencionais hoje no mercado, é que o LED é uma fonte de luz muito pequena e ela é direcional. Ou seja, você consegue, como ela é uma fonte muito pequena, você consegue controlar toda a iluminação que sai do LED. Então, se você tem um ponto de LED aqui e a luz é emitida para baixo, você consegue controlar essa luz praticamente 100% da luz que é emitida. Diferente de uma lâmpada que, hoje, uma lâmpada... ela faria isso, você tem ela tem um formato oval, ovoide ou tubular, e ela é um grande componente comparado a um LED. Ou seja, com a lâmpada você tem o controle da iluminação, dificulta o controle da iluminação para lâmpadas convencionais, diferente para LED. A vantagem do LED é que a gente tem as chamadas óticas. E a ótica permite você distribuir a luz como bem entender ou como ela deve ser distribuída. Então, quando você coloca um poste e uma luminária de LED num poste, você consegue falar assim para a luz: luz, eu quero que você direcione da calçada até o meio da rua ou até a ponta da rua. O que define isso é a ótica que você coloca no LED. E aí, quando você consegue controlar a luz emitida e direcionar ela para onde você deseja iluminar, você você evita a poluição luminosa. Então, você evita de emitir luz para o céu, você evita de emitir luz para dentro das residências. Perfeito. Então, a poluição luminosa, você pode extinguir a poluição luminosa desde que você utilize uma ótica adequada na luminária de LED. Você poderia colocar uma luminária de LED sem ótica e ela iluminar a residência, então a poluição luminosa continuaria existindo. Seria a mesma coisa do atual. A gente usa lá um termo, né, que a compra de iluminação deveria ser por lux, né, por quanto que vai iluminar um ambiente, você define a compra de luminárias. Hoje compra muito por potência, né, mas o mais ideal, hoje o que é real é você comprar luminárias por lumens. Então, se você for comprar para sua casa, você não deve comprar uma luminária, eu quero uma lâmpada de 60 watts. Não, você tem que falar, eu tenho uma lâmpada de 60 watts hoje. Uma de LED equivalente é qual? Ela é
de uma lâmpada de 15 watts. Porém, a luz emitida pelo LED que você está comprando, ela é muito mais controlada do que a luz emitida pela lâmpada. E isso te garante a utilização adequada do LED e não ter a poluição luminosa, tanto em casa quanto na iluminação pública. Pessoal, é muito conhecimento realmente. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com o programa Geração RVC. Temos aqui. Pessoal, voltamos com o programa Geração RVC, falando sobre, aqui com o João Pedro, falando da SX Light, falando sobre a tecnologia dos LED. João Pedro, qual que é a diferença entre a lâmpada incandescente, fluorescente e LED? Resumindo, né, a tecnologia utilizada na lâmpada incandescente, fluorescente, vapor de sódio, vapor de mercúrio, basicamente ou ela é só por filamento, onde você passa a corrente, aquece um material e emite a luz, ou você tem um filamento e gás dentro da lâmpada, aonde você aquece o filamento aquece o gás, e no aquecimento do gás tem a movimentação de elétron e emite a luz. Já o LED, ele é um componente sólido, e você passa a corrente pelo LED, e a movimentação de elétron no composto sólido, você emite a luz. A grande vantagem é que o componente sólido você consegue ter uma durabilidade maior e a tecnologia e o material utilizado no LED ele é mais nobre. Então você usa prata, usa ouro, enquanto nas lâmpadas você usa mercúrio, você usa outros componentes que depreciam mais rápido. Então é muito importante hoje, quando você for comprar uma lâmpada para sua casa, ou quando você for comprar uma luminária para uma indústria, ou quando a prefeitura for trocar a iluminação pública para LED, é muito importante que a sociedade, que a população, ou que você para sua casa, ou que o empresário, o gestor da área, eles ficam conscientes que quando compra LED, você deve sempre olhar a procedência, acredito como qualquer outro produto. Qualquer outro produto, perfeito. Mas deve olhar a procedência para que você garanta que o teu LED dure no mínimo 5 anos, que é o ideal para você ter um belo de um retorno. Pois se você compra um LED sem procedência, uma luminária sem procedência, o que vai acontecer? Ela pode queimar daqui a 1 ano, ela pode queimar daqui a 1 ano e meio. O que isso vai ocorrer? Você vai comprar um produto que no investimento é mais caro e ele não vai ter a durabilidade que deveria. Ele vai ter a mesma durabilidade da energia, da tecnologia convencional. Mas como você sabe a procedência? Ele tem uma normativa, algo que certifica que ele é dentro dos padrões requeridos? Hoje, para a parte de residência, você tem o selo do Inmetro, para a parte de residência, quando você vai comprar a lâmpada para a tua casa. Perfeito. Porém, quando você vai para o âmbito industrial ou público, ainda não tem um selo do Inmetro para iluminação. Não tem uma portaria específica? Tem uma portaria, que é a portaria 20, onde ela dita como que deve ser dita as características que as luminárias e os produtos devem atender, porém ela vai ter validade vai começar a ser exercida a partir de meados de setembro e mais os próximos 18 meses após setembro. Então tem um período de adaptação das indústrias para a portaria do Inmetro referente à iluminação industrial e iluminação pública. E a parte de instalação dessas luminárias da SX Light? É muito complexo? É difícil a instalação? Tanto quanto para casa, quanto para SX Light, para as indústrias, a instalação é bem simples. Você remove a tecnologia convencional, então você tira uma lâmpada, ou no caso de uma fábrica, tira a luminária que está lá, então a luminária geralmente vai estar pendurada no perfilado, você vem com uma luminária DSX, coloca no perfilado. Então não precisa mudar nada a rede elétrica? A rede elétrica da convencional, uma luminária convencional para uma indústria de 400 watts, que é o que as indústrias mais utilizam, você substitui por uma de 105 watts. Você tem mais de 70% de economia. Puxa vida. A vantagem é que a instalação ela estava prevista para 400. Então, ela fica superdimensionada, aliás. Então, é uma grande vantagem. Você usa a mesma instalação, você consegue... Hoje a SX ela tem parceria com o grupo EDP, com o grupo Comerc, que permite o nosso investidor, o empresário... Ter um produto de qualidade. Ter um produto de qualidade e pagar com a economia de energia. Perfeito. Isso é uma grande vantagem. Então, todos os empresários, a indústria, a manutenção,
tiver interesse, hoje a SX consegue oferecer uma solução de projeto para a parte de iluminação das empresas. Além disso, existe algum benefício da parte da EDP referente a quem instalou? Porque daí você tem uma redução de energia, né? Exatamente. Na verdade, você já... retorno? O retorno, na verdade, é que o cliente não precisa realizar um investimento. Entendi. Então, se o custo de iluminação é R$1 milhão, o cliente não precisa desembolsar R$1 milhão. Ele paga com a economia que for proporcionada durante os meses e ele paga durante um período o valor do investimento para a EDP ou para o parceiro que a gente estiver trabalhando. Excelente. João Pedro, por favor, você poderia passar, a gente está encerrando aqui o programa, uma pena até porque tem bastante informação, bastante conhecimento, mas para quem quiser saber mais, você pode passar o site, fanpage, enfim, o telefone da SX Light? Ótimo. Hoje a SX Lighting ela é o principal parceiro da Philips no Brasil e para encontrar a SX Lighting ou para solicitar um projeto, um acompanhamento na troca de iluminação a LED, pode estar acessando o site da SX, só digitar no Google sxlighting.com.br, pode encontrar na internet, ou também entrar em contato pelos nossos telefones, que é DDD 12 3527 6955. Excelente, muito obrigado, viu, João Pedro, muito obrigado. Eu que agradeço João Paulo a oportunidade. Aqui, ter participado com a gente. João Pedro é um especialista nessa área e muito obrigado mesmo. Pessoal, estamos encerrando mais um programa Geração RVC. Fique com Deus, até o próximo programa Geração RVC.